Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares querem aprovação de Estatuto dos Povos Indígenas. Deputados prestam homenagem a Ricardo Izar. A Câmara levantou a sessão ordinária de hoje para prestar homenagem à memória do deputado Ricardo Izar, que faleceu na última sexta-feira aos 69 anos, vítima de complicações de um aneurisma da aorta. Em nome do PTB, Hernandes Amorim, de Rondônia, lamentou a morte de Ricardo Izar e registrou votos de condolências à família do parlamentar que, na sua opinião, representou bem o Partido Trabalhista Brasileiro e o Estado de São Paulo na Câmara dos Deputados. Já Mauro Benevides, do PMDB do Ceará, ressaltou que, como presidente do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, Ricardo Izar destacou-se pelo empenho em cumprir as tarefas com equilíbrio, sensatez e com a preocupação de fazer respeitados a Constituição e o regimento interno da Casa. Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, também prestou homenagem a Ricardo Izar, lembrando que, à frente do Conselho de Ética, ele fez com que todos os processos que tramitaram no colegiado fossem analisados de maneira isenta. Para Moreira Mendes, do PPS de Rondônia, Ricardo Izar era uma figura ilustre, com posições firmes no cumprimento do dever e que gozava de grande prestígio entre os parlamentares. Ricardo Izar era advogado e exercia o 6º mandato como deputado federal. O repórter Eduardo Tramarim tem mais informações sobre a trajetória do parlamentar na Câmara. Parlamentar com o maior número de emendas aprovadas no texto da Constituição de 1988, Izar presidiu na Câmara, além do Conselho de Ética, as comissões de Defesa do Consumidor e Meio Ambiente. Defensor da ética na política, Izar atuou ativamente no processo de apuração de denúncias como presidente do Conselho. No final de dezembro de 2007, Ricardo Izar concedeu entrevista à Rádio Câmara definindo o trabalho realizado. O deputado lembrou então que os 2 anos anteriores, 2005 e 2006, foram anos marcados por uma crise ética que abalou o Congresso Nacional. O deputado se referia aos casos conhecidos como mensalão e sanguessugas, que resultaram em quase 100 processos no Conselho de Ética. Nós tivemos no Conselho de Ética cerca de 100 processos, tivemos algumas cassações, as outras o plenário absolveu e alguns estão sendo processados no Supremo Tribunal Federal. Mas o importante é que o Conselho de Ética cumpriu a sua obrigação. Deu uma satisfação a toda a sociedade brasileira, aos senhores deputados. Naquela entrevista, Izar afirmou que o Conselho de Ética da Câmara não se colocava como um tribunal de exceção, mas como um órgão que busca a ética e a justiça na política. O Conselho de Ética não é um tribunal de exceção. Nós fazemos justiça. E esse ano nós mostramos a toda a sociedade brasileira que não basta mandar um processo para o Conselho de Ética para o deputado ser condenado. Nós analisamos, julgamos e o que for necessário fazer, nós estamos fazendo. Quem for culpado deve ser julgado e deve ser punido. E que não é, tem de ser arquivado. Contemporâneo de Ricardo Izar no Conselho de Ética da Câmara, o deputado Nelson Trade, do PMDB de Mato Grosso do Sul, assim definiu o trabalho do colega na Câmara. Mais do que a tristeza, já com saudades pelo comportamento e pela figura de parlamentar correto, idôneo, amigo e, sobretudo, diligente na assunção das coisas que lhe cabiam realizar e fazer. Eu creio que a convivência de Ricardo Izar na Câmara Federal, nesses anos todos de mandato, a partir da Constituinte, constitui para nós um exemplo modelar para a execução e cristalização da dignidade da conduta do verdadeiro parlamentar. Com a morte do deputado Ricardo Izar, ocorrida nesta sexta-feira, assume a vaga na Câmara o deputado Jefferson Alves Campos, também do PTB. De Brasília, Eduardo Tramarim. Pedro Fernandes, do PTB do Maranhão, observou que falta ao Brasil exercitar melhor as práticas republicanas, ampliar a discussão de temas de interesse do povo e propiciar mais transparência às ações do Estado. Na avaliação de Pedro Fernandes, os brasileiros precisam aprender a fiscalizar seus governantes. O deputado esclareceu que o Legislativo existe também para contribuir com essa fiscalização.
Barbosa Neto, do PDT do Paraná, lembrou que em 1962, no discurso de renúncia do mandato parlamentar, o deputado estadual Zaqueu de Mello afirmou que o destino do Brasil não poderia ser modificado sem que houvesse primeiro a reforma da lei eleitoral. 46 anos depois, Barbosa Neto lamenta que a reforma política e as alterações na legislação eleitoral ainda não tenham sido implementadas. Valdir Maranhão informou que a Fundação Senador Milton Campos para Pesquisas e Estudos Políticos, vinculado ao Partido Progressista, concede prêmios aos trabalhos que versem sobre os destinos do planeta e das gerações futuras. Para Valdir Maranhão, a entidade desempenha papel voltado para a cidadania, ao estimular o conhecimento como possibilidade de formação de estudantes universitários cidadãos. Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, registrou o lançamento da Frente Parlamentar em Defesa da Música, dos Compositores e Músicos Brasileiros, criada por iniciativa do deputado Edgar Mão Branca. Fernando Ferro acredita que os violonistas, repentistas, improvisadores, poetas nordestinos e brasileiros vão ter na Frente Parlamentar um espaço para divulgar seus trabalhos. Economia. Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, é contra o aumento das taxas de juros pelo Copom. Segundo a deputada, a postura do Banco Central prejudica o país por comprometer o projeto de desenvolvimento com distribuição de renda. Simão Cecim, do PP Fluminense, parabenizou o deputado Edmilson Valentim pela iniciativa de criar a Frente Parlamentar em Defesa da Indústria Marítima Brasileira. Simão Cecim explicou que a frente tem o objetivo de estimular, defender e proteger os interesses sociais e econômicos da indústria marítima nacional, sobretudo a naval, que vem sendo reestruturada pelo presidente Lula. Eliane Lima, do PP do Mato Grosso, informou que em 2007 a arrecadação nacional com o salário e educação alcançou 7 bilhões de reais, dos quais 4 bilhões e 300 milhões de reais foram destinados a estados e municípios. Segundo Eliane Lima, estudo divulgado pela Confederação Nacional de Municípios revela que as administrações municipais vão perder mais recursos com o novo percentual de vinculação do FPM, inserido no projeto de reforma tributária do governo federal. Silas Câmara, do PSC do Amazonas, elogiou o governo federal pelo envio do projeto que fixa o valor do salário mínimo e define critérios para reajustes futuros, entre os quais a antecipação dos reajustes em um mês a cada ano até 2011. Silas Câmara explicou que a medida cria um mecanismo que obriga os vários níveis de governo a cumprirem os compromissos com o trabalhador em relação ao salário mínimo. Como coordenador da bancada catarinense no Congresso Nacional, José Carlos Vieira, do DEM, se reuniu com desembargadores para discutir a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade. José Carlos Vieira alerta que muitos profissionais altamente qualificados são obrigados a se aposentar quando ainda podem contribuir para o crescimento do país. Carlos Santana, do PT do Rio de Janeiro, está preocupado com o plano de cargos, carreiras e remuneração dos funcionários da Nuclebras Equipamentos Pesados. O deputado participou de reunião sobre o assunto na sede da empresa. Para Carlos Santana, o Ministério do Planejamento precisa analisar a reivindicação dos servidores por causa da posição estratégica da empresa. Flávio Bezerra, do PMDB cearense, cobrou a entrega do seguro defeso a cerca de 700 pescadores artesanais de Icapuí, no Ceará. Flávio Bezerra explicou que o documento é indispensável para que os pescadores tenham acesso ao seguro-desemprego no período do defeso da lagosta. A agricultura. Edinho Bez, do PMDB de Santa Catarina, apresentou emenda ao orçamento da União, garantindo recursos para que os produtores rurais que criam bovinos e bubalinos possam desfrutar do projeto de identificação e monitoramento desses animais. Segundo Edinho Bez, o projeto é coordenado pela SIDASC em Santa Catarina e permite ao Serviço de Saúde Animal e à sociedade maior controle e rastreabilidade da produção, ampliando a segurança sanitária. Hernandes Amorim, do PTB, está preocupado com a produção de alimentos, pois o INCRA decidiu não renovar um convênio de assistência com a Emater, que atende 23 mil pequenos agricultores em Rondônia. Segundo Hernandes Amorim, a decisão vai resultar na demissão de 93 técnicos de extensão rural cobertos pelo convênio, suspensos sob alegação de falta de recursos. O programa quer garantir formação de profissionais da saúde. Carlito Meres, do PT de Santa Catarina, comunicou que o ProSaúde, Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em Saúde, criado pelos Ministérios da Saúde e da Educação, contará com 40 milhões de reais para o ano de 2008. Carlito Meres explicou que o ProSaúde é uma resposta concreta às necessidades da população brasileira através da formação de recursos humanos que fortalecem o Sistema Único de Saúde. Costa Ferreira, do PSC do Maranhão, criticou
criticou os que defendem a legalização da maconha e afirmou que o uso de drogas é um mal que atinge todas as camadas da sociedade, minando tragicamente as famílias. Costa Ferreira informou ainda que o IBAMA flagrou uma plantação de maconha na reserva biológica do Gurupi, no Maranhão. Domingos Dutra, do PT maranhense, informou que a rebelião no Centro de Detenção Provisória de Ribeirão Preto, no dia 11 de abril, deixou 2 presos mortos e 26 feridos. Desde então, familiares têm tido dificuldade em falar com os detentos. Domingos Dutra apelou ao governo de São Paulo para que facilite o contato de parentes, advogados e da pastoral carcerária com os presos. Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, condenou a ação da Polícia de São Paulo que colocou a madrasta da menina Isabela em cela coletiva, após alguns dias de prisão temporária. Sebastião Bala Rocha ainda chamou a atenção das autoridades de São Paulo para evitar que os suspeitos da morte de Isabela sejam submetidos a práticas como a tortura disfarçada, enquanto em poder da polícia. Câmara faz. Oi, desliga essa televisão aí. Quer dizer, muda para o canal de videoconferência. Viaturas, escolta policial, custos de transporte aéreo. Às vezes precisava tudo isso para levar uma única pessoa ao fórum para audiência. Você deve ter visto esse filme muitas vezes, mas a programação agora deve mudar. É que os deputados aprovaram e enviaram ao Senado o projeto que institui a videoconferência para interrogatórios e audiências judiciais. Ela também vai poder ser usada para depoimento de testemunhas presas e para o acusado acompanhar a entrevista com a testemunha. Quando o projeto virar lei, o preso irá ao fórum somente se não houver condições para a videoconferência, nem houver segurança para o juiz ir ao presídio. Os deputados entendem que é preciso botar mais policiais nas ruas, mas para proteger a população brasileira e não em escolta de presos. Câmara faz. Compromisso com o cidadão. Parlamentares querem a aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas. Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, registrou a realização do movimento Abril Indígena em Brasília, que buscou promover o diálogo entre os representantes de cerca de 900 lideranças de diversas etnias brasileiras e as autoridades dos 3 poderes. Para Eduardo Valverde, o país tem responsabilidades com os povos originários que durante séculos foram tratados como cidadãos de segunda classe. Décio Lima, do PT, prestou homenagem a 3 povos indígenas de Santa Catarina, os Guarani, os Caingangue e os Xoclen, que têm juntos uma população de 5.651 habitantes. Décio Lima lembrou que os povos indígenas contribuem para o enriquecimento da história de Santa Catarina e merecem ter sua diversidade cultural e suas tradições respeitadas. Pedro Wilson, do PT de Goiás, defendeu a aprovação do Estatuto dos Povos Indígenas, que se encontra pronto para a votação na Câmara. Segundo ele, o Brasil, que chegou a ter 1.000 nações indígenas, tem hoje 230. Pedro Wilson lembrou que várias organizações em defesa dos povos indígenas estiveram em Brasília para articular a votação do Estatuto. Doutor Rosinha, do PT do Paraná, registrou os 12 anos do massacre em Eldorado dos Carajás e lamentou que os mandantes continuem impunes, entre eles o ex-governador Almir Gabriel. Doutor Rosinha recebeu carta do Fórum Nacional pela Reforma Agrária e Justiça no Campo, que cobra das autoridades brasileiras agilidade no processo que tramita no STJ sobre o massacre em Eldorado dos Carajás. João Moraes, do PCdoB mineiro, elogiou o primeiro-ministro da Espanha, José Luís Rodrigues Zapatero, que formou um ministério de maioria feminina após ser reeleito. João Moraes destacou a indicação da ministra da Defesa, Carme Chacón, grávida de 7 meses. Segundo ela, o exemplo espanhol deveria ser seguido por todos os países. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, defendeu mudança na Lei Orgânica de Assistência Social para ampliar o benefício do LOAS e garantir um salário mínimo a todo deficiente que não tiver receita. Gonzaga Patriota parabenizou ainda a revista Persona Mulher pelos 13 anos de existência. Deputados comemoram a inauguração de terminal no Espírito Santo. Lelo Coimbra, do PMDB do Espírito Santo, comunicou a inauguração do terminal Jacareípe, que integra a Transcol 3, o maior projeto de infraestrutura de transportes já desenvolvido na Grande Vitória. Segundo Lelo Coimbra, a obra contou com recursos do BNDES e do governo capixaba. Ele informou que também foram inaugurados 3 terminais em Itaparica, São Torquato e Jardim América e ampliados outros 4 em Laranjeiras, Carapina, Itacibá e Vila Velha. Rita Camata, do PMDB
PMDB do Espírito Santo também comemorou a inauguração do terminal Jacareípe, na cidade de Serra. Rita Camata explicou que o Transcol 3 inclui 4 terminais de integração, recuperação de terminais existentes e ampliação da capacidade de cerca de 44 quilômetros de corredores de transporte urbano. Wellington Fagundes, do PR, apresentou 2 projetos de lei que incluem a construção de 8 portos fluviais em Mato Grosso, localizados nos rios Cuiabá e Araguaia, no Plano Nacional de Viação. Wellington Fagundes argumenta que com a construção dos portos, a região passa a ser mais acessível, além de representar uma alternativa de escoamento dos produtos agrícolas através da hidrovia Paraguai-Paraná. Rodrigo Hollenberg, do PSB, destacou a inauguração de 4 estações do metrô do Distrito Federal na cidade satélite de Ceilândia. Segundo ele, cerca de 140 mil brasilienses passarão a ser transportados diariamente. Rodrigo Hollenberg lembrou que o governo federal liberou 30 milhões de reais para a conclusão da obra. Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, destacou a aprovação da medida provisória que libera recursos para os Ministérios dos Transportes e Integração Nacional. Segundo Eduardo da Fonte, os recursos são necessários para a recuperação das estradas e moradias atingidas pelas inundações registradas no último mês em todo o Nordeste. Jackson Barreto, do PMDB de Sergipe, comemorou a notícia de que Aracaju conquistou o lugar de capital com melhor qualidade de vida do país. Jackson Barreto explicou que a classificação foi baseada em pesquisa do Ministério da Saúde sobre os hábitos saudáveis dos brasileiros e as condições de infraestrutura disponíveis para as populações. Valtenir Pereira, do PSB do Mato Grosso, criticou a Prefeitura de Cuiabá pelo descaso com que tem tratado a saúde pública. Segundo ele, há falta de leitos em UTI desde 2002 e 2003, mas a administração municipal não se sensibiliza. Luiz Couto, do PT, pediu ao governo da Paraíba que dê segurança ao jornalista Heleno Lima, da Rádio Sociedade de Soledade. O deputado informou que ele está sendo ameaçado de morte por denunciar políticos que fazem mau uso do dinheiro público. Luiz Couto também cobrou do governo estadual providências para combater a epidemia de hepatite A no município de Lastro. Chico Lopes, do PC do B, lamentou a morte do reitor da Universidade Federal do Ceará, Ícaro de Souza Moreira. Segundo Chico Lopes, um dos principais desejos do reitor Ícaro Moreira foi o de aproximar a universidade do meio rural e expandir os serviços acadêmicos para o interior do Ceará. Ribamar Alves, do PSB do Maranhão, parabenizou a administração do município de São Luís pelo trabalho desenvolvido na área educacional. De acordo com o deputado, a merenda escolar distribuída em São Luís é uma das melhores do Brasil. Além disso, ele afirma que os professores têm bom salário acima do piso salarial aprovado pela Câmara. Ribamar Alves também homenageou o jornalista Lorival Bogéia, editor-presidente do jornal Pequeno. Segundo ele, o profissional se destaca pela defesa dos interesses maranhenses e pela imparcialidade. O 21º aniversário de Barreira, no Ceará, foi festejado por Mauro Benevides, do PMDB. Ele frisou que o município contribui de forma decisiva para o desenvolvimento da região, que está a 75 quilômetros de Fortaleza. Mauro Benevides também saudou os 29 anos de fundação da Academia Cearense de Retórica. Para o deputado, a entidade cultural tem contribuído para a projeção do Estado. Dr. Talmir, do PV de São Paulo, parabenizou Brasília e sua população pelos 48 anos e lembrou que a cidade foi uma realização do presidente Juscelino Kubitschek e de todos os brasileiros que acreditaram nesse projeto. Max Rosemann, do PMDB do Paraná, comemorou os 12 anos de emancipação política do município de Quarto Centenário, que se desmembrou de Goiôerê. Segundo ele, a cidade se destaca por sua agricultura de qualidade. Emanuel Fernandes, do PSDB de São Paulo, registrou os aniversários de emancipação político-administrativa das cidades de Caraguatatuba e Cunha, comemorados no dia 20 de abril. Manuel Salviano, do PSDB do Ceará, registrou matéria publicada no Jornal Diário do Nordeste sobre o Santuário Diocesano de Nossa Senhora das Dores de Juazeiro do Norte, que passará a ser Basílica Menor. Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. TCU determina a correção de pagamentos indevidos de pensões. O Tribunal de Contas da União realizou auditoria na base de dados do Sistema de Administração de Pessoal, o SIAP, para verificar possíveis pagamentos indevidos de pensões. O SIAP, sistema online que abrange todo o país, é a ferramenta para a gestão de pessoal civil do governo federal.
Ele é utilizado no controle de dados cadastrais, pessoais e funcionais e no processamento da folha de pagamento dos cerca de 750 mil servidores ativos e 490 mil inativos, bem como de 440 mil beneficiários. O TCU verificou diversas inconsistências nos registros do sistema, como pagamento ilegal de pensões, acumulação indevida de pensões e pagamento a pensionistas falecidos. O tribunal determinou ao Ministério do Planejamento que apure a real situação de cada pensão apontada na auditoria e que adote providências para regularizar aquelas em que ficarem comprovadas ilegalidades. A Voz do Brasil. De segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.